Olá! Prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na sua primeira parte, Preces Gerais, ao tema Para os Médiuns. Allan Kardec desenvolve num prefácio de 10 parágrafos, dos quais examinarei alguns deles, e depois um exemplo de prece a ser feita pelos médiuns para eles próprios em 2 parágrafos. Allan Kardec, ele inicia esta análise colocando passagens do livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e do livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, referindo-se às ocorrências desse tempo que estamos vivendo na Terra. Diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre servos e servas, e eles profetizarão. Esse tempo que estamos vivendo, e que estas profecias são adequadas para este tempo que estamos vivendo, porque o planeta está numa transição de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. Por isso diz ali o profeta: nos últimos tempos, diz o Senhor, últimos tempos de um ciclo evolutivo para o início de outro ciclo evolutivo. Allan Kardec procura destacar no seu prefácio a importância da mediunidade e dos médiuns e os cuidados devidos pelos médiuns na sua prática da mediunidade. Olha só. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, equipamentos de laboratório, etc. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, Allan Kardec vai mostrando a tremenda importância da mediunidade e da prática da mediunidade pelos médiuns. Veja como ele prossegue, ressaltando este aspecto dos cuidados do médium na prática da mediunidade. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam às suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. E aqui ele destaca agora
cuidados aos médiuns, olha só. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. Então, vai apresentando aos médiuns que precisam estar atentos para a gravidade, a importância, a seriedade no uso da mediunidade. Mais adiante ele fala assim: prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. A questão que é bem marcada na análise de Kardec nesse prefácio é a seguinte: o médium está se empenhando para estar a serviço e em contato com os bons espíritos ou não? Se não, quem se aproveita são os espíritos maus. E isso pode conduzir o médium a uma perigosa obsessão. Ele diz ainda: para conseguir a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Eu vou repetir esta frase importante para a atenção dos médiuns. Conseguir a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para a qual convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Nós vamos verificar que Allan Kardec ressalta isso depois na prece. Mais adiante, Allan Kardec estende este entendimento a respeito dos cuidados do médium na prática da mediunidade e na sua vida comum, na sua vida diária. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque a sabe independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos maus. Cuida então de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Então veja que coisas interessantes. Se recebem elogios, não se envaidecerá. Se recebe crítica, não se ofenderá. Em seguida, Allan Kardec oferece, com base nessas ideias que Allan Kardec ressalta neste prefácio, ele apresenta um exemplo de prece que o médium precisa fazer em benefício de si próprio e da sua mediunidade. Então, este é o exemplo, não é nada de absoluto, é um exemplo
mas que destaca em cada ponto os itens aos quais o médium precisa se fortalecer, se precaver. Veja só. Deus onipotente permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se dão lugar, se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido a crítica, e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que m'a retires. De preferência, a consentir e seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Eu vou repetir esta prece agora de maneira mais fluente para ver a profundidade e a objetividade. Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médiuns. Se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido, a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço que m'a retires, de preferência consentir e seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Aí está. Com isso, nós encerramos a primeira parte do capítulo 28, Preces Gerais, para que no próximo vídeo, prosseguindo ainda no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, venhamos a dar início à segunda parte deste capítulo 28, conhecida como Preces por aquele mesmo que ora. E o primeiro tema desta segunda parte, no próximo vídeo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.